A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da IBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos passando o quarto trimestre, último trimestre desse ano, a qual falamos sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição anterior, nós falamos sobre a lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. E hoje nós vamos estar falando sobre a restauração nacional e espiritual de Israel, a qual nós estamos estudando aqui coisas que estavam acontecendo na época de Ezequiel, de Jeremias, a qual o profeta Ezequiel estava profetizando na Babilônia. O Daniel estava também lá na Babilônia e Jeremias estava lá em Jerusalém. Nós vamos falar sobre várias visões, nós estamos vindo falando de várias visões que Deus mostrou para Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, onde fala que Deus levou Ezequiel até Jerusalém no templo, mostrando a abominação que estava sobre o templo. E hoje nós chegamos aqui a falar sobre o vale de ossos secos, a qual Deus mostra uma visão para o profeta Ezequiel do vale de ossos secos, osso sequíssimo, e perguntando a Ezequiel se poderia aqueles ossos viver. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 14, um aprendizado muito importante para nós. Quero avisar também vocês que nós estaremos indo para o sertão da Bahia, agora dia 1º de dezembro, estarei pregando em Bom Jesus da Lapa, no dia 3, no sábado. Um trabalho de cura e libertação. Nós já tivemos lá a primeira vez, já estamos lá pela segunda vez. Com certeza Deus vai fazer grande milagre, grande obra naquele lugar. O nosso textuário diz assim: assim todo Israel será salvo. Como escrito, desde Sião virá libertador e desviará de Jacó as impiedades. Está lá em Romanos 11, versículo 26. Nossa verdade prática: a chamada divina e a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Mais uma vez aqui falando sobre arrependimento. Então vai chegar o momento da restauração espiritual de povo de Israel, onde tem que haver arrependimento de todas as suas práticas. Você que está chegando agora, que não é inscrito no meu canal, eu peço você para se inscrever no meu canal, seja inscrito no meu canal, você pode comentar também e ativar o sininho para você estar recebendo em primeira mão as notificações, vai estar caindo para você, todos os vídeos novos que nós fizermos, vai estar caindo para você não perder nenhuma aula nossa. Você que está chegando agora e quiser assistir as aulas anteriores, se inscreva no nosso canal, e você vai conseguir também ver as aulas anteriores que nós fizemos. Tem um aprendizado muito grande, muito bom, muito importante. Tenho certeza que está sendo bênção para sua casa, bênção para sua sala de aula. Nós aqui passamos um resumo da nossa aula para todos os ouvintes. Qual a intenção desse resumo? A nossa intenção é para ajudar os irmãos que é professor de escola bíblica dominical, os irmãos que é aluno também, subtenente de escola bíblica dominical, algumas lideranças, que às vezes fica pesquisando, procurando alguma coisa nova para levar para os seus alunos. E aqui eu vou disponibilizar um material muito importante, compartilhar com você, um material que você pode estar levando para a sua igreja, a qual nós temos aqui algumas referências bíblicas que não tem na lição, a qual vai estar agregando para ajudar no seu conhecimento e no aprendizado também da sua sala. Que Deus abençoe, tenha uma ótima aula. Que Deus abençoe você, a sua família, e você também que é ouvinte do meu canal, que já é inscrito no meu canal, você pode estar passando essa aula na sua casa também, para a sua família, que com certeza vai servir de grande aprendizado para vocês. Venha comigo, tá? Venha comigo nessa aula, não perca nenhum momento, tem coisas boas aqui, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, até a conclusão. Fica conosco até o final, que eu vou estar falando umas coisas importantes aqui, a qual ainda às vezes você não ouviu. Objetivo da nossa aula hoje, primeiro objetivo, apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos,
Segundo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. Terceiro, constatar o milagre do século XX. É interessante você, professor, você estudante da Escola Bíblica Dominical, fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos. Não esqueça, porque aqui está todo o assunto que vai ser falado a decorrer da lição. Então é importante você estar lendo Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14, mas também lembrar dos seus alunos, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 20. É muito interessante você trazer essas lembranças com os seus alunos. A introdução da nossa lição, uma introdução minha aqui, que eu depois vou estar compartilhando com você. Diante de tão grande destruição que ocorreu em Jerusalém pelos babilônicos, a esperança do povo cativo sobrevivente havia desaparecido. Nessa forma, Deus, em sua infinita misericórdia, revela a Ezequiel que iria restaurar a nação diante de todos os povos e também da vida espiritual de todos os seus filhos. Então Deus mostrando para a visão de Ezequiel, esses vale de ossos secos, a restauração de todo o povo da nação de Jerusalém, a restauração física, a restauração nacional e também a restauração espiritual de todos os filhos. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Ezequiel. A visão de Ezequiel teve do vale de osso seco, descreve uma linguagem, metáfora, que Israel voltará a ser nação soberana e reconhecida na comunidade internacional. Fica comigo que daqui a pouco você vai estar vendo aqui que essa restauração, a qual Ezequiel fala aqui, que o povo ia ser reconhecido como nação, o povo de Israel seria reconhecido como nação. Isso ocorreu em 1947 e depois foi consumado em 1948. Fica comigo que nós vamos ter um aprendizado muito bacana aqui. Primeiro ponto da nossa lição, sobre o significado do vale de osso seco. Sobre o significado do vale de osso seco. Aqui nós temos 3 subtópicos, a qual nós vamos falar os ossos secos, o significado e a promessa de Deus. Primeiro ponto, Deus, por meio de uma revelação espiritual, mostrou a Ezequiel duas grandes revelações. Os israelitas espalhados pelo mundo iriam voltar para Israel. Está lá em Ezequiel capítulo 37, 12. Quando aconteceu a invasão de Jerusalém, a invasão de Samaria, em Samaria o povo do norte, primeiro foi quando o rei Salomão faleceu, aí veio os outros reis e houve depois grande contenda entre os reis, e qual cobrando imposto muito caro, a qual o povo começou a se rebeliar, não aceitando esses impostos, e a qual que veio o povo, o domínio sírio, e levou o povo a cativo. Depois, isso aí aconteceu em 722 a.C., e depois veio o cativo babilônico, em 520, 522 também, antes de Cristo, aí para o povo de Jerusalém, povo do sul, povo de Judá, que também foi levado. Aí aonde esse conflito todo, aonde o povo foi massacrado, foi saqueado, roubaram seus bens, tiraram tudo o que os irmãos já sabem aí, né, que aconteceu na época. Se espalharam, o povo judeu se espalhou, a nação se espalhou para várias nações, vários lugares, fugiram. Como vocês sabem, quando acontece guerra em alguns lugares, ou começa a passar fome, peste, acontece alguma coisa em algumas nações, o que acontece? O povo se espalha, começa a ser fugitivo para outros países. Não foi diferente na época também, tanto em Samaria, com o povo do norte, tanto em Jerusalém, o povo de Judá, no sul. Aconteceu também, se espalharam. Qual Deus já tinha falado que o povo se espalhar e depois se ia se ajuntar de novo, aonde que Jerusalém passava, Israel seria nação, a qual
já aconteceu isso aí. Só que ainda não se ajuntou a todos, ainda vai se ajuntar ainda a todos, todo o povo vai voltar para suas origens. O israelita espalhado pelo mundo iria voltar para Israel. Tá? Deus prometeu que o povo espalhado já começaram a voltar, já voltaram muitos, depois que Israel tornou nação, muitos já voltaram, mas ainda vai voltar mais ainda. Parte B. Deus restaura a vida espiritual de toda a nação. Ezequiel 37:14. Essa parte de restauração espiritual ainda vai acontecer quando o povo de Israel reconhecer Jesus como Messias. Que ainda o povo de Israel não reconheceu Jesus ainda como Salvador, como Messias. Essa restauração espiritual só vai ocorrer quando eles reconhecer Jesus como Salvador. Segundo tópico, significado. Diz assim, vai estar passando para você, que eu vou estar compartilhando todo o material com você, tá? Material riquíssimo que eu vou estar compartilhando com você aí para ajudar você nas suas aulas, não perca. Vou estar compartilhando bastante material com você aí. Visto que foi grande a destruição da nação de Israel, a esperança de todos estava comprometida. Ezequiel 37:11. A esperança de todos eles estava comprometida, porque foi muito grande a destruição, a ruína da nação de Israel foi muito grande. E a esperança de todos, é como a pessoa perder essa esperança, não tem mais esperança de nada. E assim tem muitas pessoas também, já perderam a esperança em salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você, não perca a esperança. Assim como o Senhor prometeu de voltar, Ele vai voltar. Deus renovou, parte B, Deus renovou a esperança de todo, iniciando pelo profeta Ezequiel. Até o profeta Ezequiel já estava perdendo a esperança. Mas quando Deus mostrou essa visão para Ezequiel, Ezequiel entendeu a visão e voltou a ter esperança. O povo se ajuntar de novo, a nação israelita voltar e se unir de novo. Parte C, Deus jamais esqueceu do seu povo. Ezequiel entendeu que foi apenas uma correção e não uma rejeição. Interessante isso aqui, Ezequiel 37, versículo 13, que o povo começou a achar que tudo que estava acontecendo com eles achou que Deus tinha rejeitado eles. Mas Deus nunca rejeitou seu povo. Deus simplesmente estava tendo uma correção. Então, o que eu quero dizer para você também, que é meu ouvinte, que algo que às vezes acontece na sua vida, que dando errado, a situação parece que não está dando nada certo, as coisas parecem estar amarrando e tal. Quero dizer para você que Deus não está te rejeitando, às vezes está fazendo uma correção para você entender e amar a Deus como Criador, amar a Deus sobre todas as coisas, passar a respeitar a Deus, passar a servir a Deus, ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então tem coisa que acontece em nossas vidas, ou na vida de muitas pessoas, que não é uma rejeição. Deus não rejeita os seus. O profeta Isaías fala assim que uma mãe pode até esquecer do seu filho que foi gerado no seu ventre, mas Deus não esquecerá dos seus. Então Deus nunca rejeitou você. Deus simplesmente está deixando acontecer uma correção, às vezes, sobre sua vida, para você entender que você precisa se alinhar e se acertar com Deus. Assim foi essa correção para o povo de Israel. Deus, quando eles estavam lá no cativeiro, as promessas que Deus fez para Moisés, para tirar o povo do Egito, mas o Senhor falou, olha, para o povo me obedecer, eu vou ter que corrigir de vez em quando. Vai ter que ter correção. Porque se não tiver correção, o povo anda de qualquer maneira. Né? Não respeita nada, não respeita a palavra, não respeita Deus. Então é necessário ter uma correção de vez em quando, um puxãozinho de orelha de vez em quando, para a pessoa se chegar da forma que precisa. Então Ezequiel teve essa visão. É muito linda essa visão de Ezequiel. Ezequiel, quando vai estar passando na imagem para você aí, o vale de ossos seco, Ezequiel foi levado em visão. Nesse vale de ossos seco, os ossos todos espalhados. Tá? Os ossos todos espalhados, perna para um lado, cabeça para o outro. E Deus faz uma seguinte pergunta para Ezequiel. Pode esses ossos ter vida? Olha que pergunta que Deus faz para Ezequiel. Pode? Aí Ezequiel fala, o Senhor sabe.
Aí agora ele manda profetizar, Ezequiel, profetizar sobre os ossos secos, para eles ter vida. Isso aqui está mostrando o povo de Israel que tinha se espalhado, cada um ido para um lado, perdido família, perdido o irmão, irmã, pai, tinha se perdido o povo, se espalharam. E aonde Deus mostrando essa visão, para nós entender que essa visão aqui para o povo de Israel, aonde eles iam se ajuntar de volta e ter vida de volta. Primeiro se junta ossos com ossos, nervo, tem a pele, para depois ter o fôlego de vida, depois ter a vida, o espírito de vida. Então, a restauração primeiro para se unir, cada corpo no seu corpo. Interessante que cada corpo no seu corpo. E depois a restauração para ter vida, que é a vida espiritual. Essa visão que Ezequiel teve do povo que tinha se espalhado, mas que Deus mostrando para ele que ia se ajuntar. Um povo que tinha se perdido, mas que Deus ia trazer a vida de volta, trazer a restauração da nação de volta. E assim também na nossa vida. Quando você acha que você já está morto espiritualmente, que não tem mais jeito, olha para aquela vida, faz aquele não tem mais jeito, aquele não tem como restaurar. Quem restaura a vida espiritual é Deus. Terceiro subtópico da nossa lição, as promessas de Deus. O subsídio teológico, Deus é bom a todo tempo. Infelizmente, naquela época, não havia o discernimento espiritual em Israel para entender o trabalhar de Deus em sua correção. O povo não estava tendo esse entendimento espiritual para entender essa correção de Deus sobre a vida deles. Parte B, Deus já havia dito a Moisés que jamais iria rejeitar seu povo, que eu acabei de falar, mas apenas iria corrigir os seus erros, e esses pecassem contra ele. Está lá em Número, capítulo 26, leia aí com seus alunos, tá? Coloca alguém para ler. É importante você, professor de escola bíblica dominical, pedir sempre seus alunos para ler, para eles interagir com a sua aula. Tá? Como eu já disse na aula passada, é interessante você pedir os alunos para ler, para interagir. Parte C. Deus restaurou a esperança de Ezequiel e dos demais. Ezequiel 37, 14. Vamos ler Ezequiel 37, 14 para ver o que vai falar aqui. Está na nossa leitura bíblica em classe, o último versículo. Ó. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porém nas vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Então, assim como o Senhor falou que ia restaurar e colocar o povo na sua terra, e para você entender que eu disse e eu fiz. E assim o Senhor já fez, né? O povo já voltar para sua nação, e ainda aqueles que ainda estão espalhados ainda vão voltar ainda. Visão geral do nosso primeiro ponto, fala assim, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Não foi a promessa de um homem, não foi a promessa de um rei, não foi uma promessa de um qualquer. Foi a promessa de Deus. Deus usou o profeta, mostrou em visão. Deus usou o profeta Isaías, Deus usou o profeta Jeremias. Aleluias. E assim o Senhor está cumprindo todas as promessas que foi dito. É interessante que o povo ficou ao cativeiro 70 anos, né? 70 anos no cativeiro. E essa promessa durou 70 anos. Teve promessa que demorou mais de 18 séculos para acontecer, né? O povo voltar a ser nação, ser conhecido como nação, em 1948. Então demorou muito tempo essa promessa se cumprir. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Um alerta para nós. Não fica achando que tem promessa que está na Bíblia, que não se cumpriu ainda, que não vai cumprir não. Quanto tempo tem? Ei, se Deus prometeu, vai cumprir. Tem promessa na sua vida também, que às vezes você acha assim que não tem mais jeito. Não vai adiantar não, que não vai se cumprir. Se foi Deus que prometeu, se foi Deus que usou um profeta para falar com você, se foi uma palavra de Deus para você, pode ter certeza que vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, seja coisa boa, seja coisa ruim. Se Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer.
Mas se for coisas ruins, não é que ele está te rejeitando. É simplesmente uma correção de Deus para a sua vida. Amém? Ponto 2 da nossa lição, sobre a dispersão do judeu entre as nações. Sabemos que Israel se dispersou em 722 a.C. por meio do assírios, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. E Judá se dispersou em 605, até falei 620, 622, eu errei, corrigindo aqui, é 605, tá? Dispersou em 605 a.C. por meio dos babilônicos. Sabendo que houve um racha, né, entre o sul e o norte, né? O povo de Samaria, que é do norte, e o povo de Judá, Jerusalém, que era do sul. Então, primeiro foi levado o povo de Samaria por meio dos assírios, e depois, em 505 a.C., o povo Judá por meio dos babilônicos. Tá? 2 Reis 24, versículo 1 e 2, e Daniel 1 e 2. Parte B, visto que depois dessas dispersões, os filhos de Abraão nunca mais voltaram em sua totalidade. O profeta da restauração total ainda irá se cumprir no futuro. Isaías, confere lá Isaías, não deixe de ler Isaías 66, versículo 19 a 20. Então quero dizer, afirmar para nós aqui, que esta restauração total da nação, da totalidade, ainda não aconteceu. Isso ainda vai acontecer ainda. Ponto 2, o renascer de Israel. Olha que isso aqui é interessante, aonde eu queria chegar nesse ponto aqui para você falar, você não perder. A profecia dos ossos secos trata-se de todas as épocas em que houve a dispersão dos filhos de Abraão. Parte B. Para Ezequiel, o princípio se tratava de que estava acontecendo em seus dias, mas a restauração vai além. Sabendo que Jesus profetizou outra dispersão, isso se cumpriu. Olha isso aqui, venha comigo, olha isso aqui. No ano 70, depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, lembra que Jesus falou assim, que o templo seria destruído? O templo que o rei Herodes fez ali para cativar o povo, no meio político, para trazer o povo para você, para chamar a atenção, fazer coisas para se alegrar o povo, e falou assim, ei, esse templo está muito feio, vamos restaurar esse templo, fazer esse templo ficar bonito e tal. Eles estavam nem aí para Jerusalém, para as coisas, ele estava interessado no mundo político. Aí Jesus vem e fala assim que o templo seria destruído, Jerusalém seria destruído. Aí quem vem destruir? 70 anos depois de Cristo, pelo general romano Tito, tá? E dessa vez foi ainda pior, na dispensão dos dias de Ezequiel. A nação foi restaurada em 70 anos, mas no princípio do século depois de Cristo, a restauração da nação ocorreu depois de 1878 anos. Então, a restauração do povo no babilônico, no cativeiro da Babilônia, foi 70 anos. E agora, quando Jesus profetizou no templo que seria destruído e ficaria pedra sobre pedra, aconteceu 70 anos depois de Cristo, e agora a restauração demorou 1878 anos para acontecer. Em 14 de maio de 1948, Israel teve o seu estado político restaurado depois do século de um líder político que se levantou em Israel. Levantou um líder político no Israel para restaurar. Interessante, fica comigo aqui, que uma coisa interessante que de repente às vezes você não sabe, é que teve a participação de um brasileiro nessa restauração do povo de Israel para se chamar nação de volta. Fica comigo que você vai aprender isso aqui, muito interessante isso aqui. Terceiro subtópico, a restauração nacional. A restauração nacional de Israel. Por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, foi concluída com a fundação no Estado de Israel em 27 de novembro de 1947. Na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado por grande maioria de votos. Que interessante, tinha um brasileiro envolvido aqui
nessa restauração nacional do povo de Israel. Então, alguém usado, olha que benção, a profecia de Jesus, que o povo ia se espalhar, mas o povo depois ia começar a restaurar, voltar de novo, Israel voltaria a ser nação. E agora, interessante isso aqui, nós aprendemos aqui, ó, tem um homem brasileiro envolvido para ajudar nos votos para o povo de Israel voltar a ser nação. E aí o povo de Israel voltando a ser nação, começou o povo voltar de volta para a sua terra, voltar de novo para o seu povo. A restauração nacional, terceiro subtópico. Primeira restauração nacional é quando todos os ossos se juntaram e formaram-se nervo e carne, e cobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel é um só dia, depois das dores de parto. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Parte A. A parte da profecia de Ezequiel já se cumpriu a restauração do estado político de Israel. Fala da união dos ossos e os nervos de carne e de pele. Essa parte de restauração do povo, onde fala de unir carne, ossos, pele, essa parte já aconteceu com o povo de Israel, que foi a restauração política, né? Que o povo tinha se perdido politicamente, não era mais nação, e agora essa parte já aconteceu. Agora a parte B. A restauração do corpo de Israel como nação se cumpriu em um só dia, como foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8. Amém? Visão geral dessa segunda parte, Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com a Síria e a Babilônia, e a segunda com os romanos, né? Que foi a segunda que Jesus profetizou, a qual se dispersou o povo, ficou 1.800 anos, né? O povo para se ajuntar de volta, aonde aconteceu em 1948. Terceiro ponto da nossa lição, sobre o milagre do século XX. A existência de Israel é a prova de que Deus existe e a sua palavra é verdadeira. Tudo que Deus usou seus profetas, tudo que Deus falou para os patriarcas, isso aconteceu. Então tem coisas que Deus falou que vai acontecer ainda. Eu creio que tem coisas que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Parte B. Jeremias profetizou que Israel não seria eliminado, mas as nações que escravizaram, Israel seria eliminado. Esse caso do desaparecimento da Síria e da Babilônia. Lembra que Jeremias profetizou, lá em Jeremias capítulo 30, versículo 11, que o povo de Israel não seria eliminado. Por quê? As nações vizinhas sempre quis a destruição, eliminar o povo de Israel. Por quê? O inimigo, o adversário, tem raiva do povo de Deus. O inimigo tem raiva do povo a qual Deus lhe chamou para fazer a diferença nessa terra. Assim como o inimigo da nossa alma tem raiva de nós, porque nós fomos escolhidos por Deus, nós aceitamos Jesus como Salvador, reconhecemos Cristo como Salvador, então o inimigo, o adversário da nossa alma tem muita raiva de nós. Assim também não é diferente do povo de Israel, que foi um povo separado por Deus, escolhido por Deus para ser diferente nessa terra. Então as outras nações têm muita raiva, porque é um povo que prospera, um povo abençoado por Deus. Então sempre quis invadir, sempre quis destruir, sempre quis eliminar esse povo da face da terra. Assim como o diabo, Satanás, quer também nos destruir, acabar com a nossa vida espiritual, nos matar espiritualmente. E assim também os vizinhos de Israel sempre quis aniquilar Israel. Aí interessante que eles ficaram desaparecidos. Quem desapareceu? A Síria e a Babilônia. Todos aqueles que enfrentam quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Deus, e eles atacam, pode até sofrer, pode passar perrengue, mas quem vai ser destruído vai ser os inimigos. Quem vai destruir não é nós com a nossa própria mão, é o próprio Deus. Olha, dá uma olhadinha em Apocalipse lá que vai ver. Deus lutando pelo seu povo. Quem vai lutar, quem vai vencer a grande guerra, a batalha final do Armagedon, vai ser o próprio Jesus. Se nós observar na palavra de Deus, todas as guerras que o povo venceram, não foi com as suas próprias mãos eles conseguiram vencer, foi o próprio Deus que lutou com eles e venceram as guerras. O povo de Israel não tinha capacidade de vencer grandes guerras.
Quem lutou por ele foi Deus. Nós temos várias referências bíblicas de grandes batalhas que Deus estava com o povo e o povo venceu. Mas quem lutou, quem pelejou, foi Deus. Aleluia. Segundo o subtópico do nosso terceiro ponto, vai falar o Estatuto de Jerusalém entre as nações. Olha só, a Bíblia afirma que Jerusalém seria pisada pelo gentio. Isso fala de muito povo estrangeiro desejarem ou aposar de Jerusalém. Muito povo querer Jerusalém, muito povo querer a nação de Jerusalém. Muitos povos tiverem um certo domínio sobre Jerusalém, como foi o caso dos romanos, os árabes, turcos, os ingleses, os russos. Isso é visto pela igreja desses países que existe até hoje em Jerusalém. Até hoje esse povo quer dominar Jerusalém, quer roubar, quer tomar Jerusalém. Mas por que não toma? Porque Deus não deixa. Mas vai vir, como nós falamos, na Gog e Magog, vai vir batalhas muito fortes aí, né, levantar pessoas grandes aí contra Jerusalém. E quando Jerusalém se romper com esse povo, vai ter uma guerra muito grande. E aí quem vai vir salvar esse povo? Jesus Cristo. Aleluia. A profecia de Jesus sobre o gentio está no cumprindo na íntegra. Por isso cremos que toda essa profecia se cumprirá, inclusive no domínio exclusivo de Israel, sobre todo Jerusalém, pois o Sião sairá lei para ensinar todo o povo. Isaías capítulo 2, versículo 3. A restauração, né, o Estatuto de Jerusalém. A potência estrangeira pressiona o governo de Israel. As outras potências, todinha estrangeira, ficam tentando oprimir Israel, tentando acabar com o povo de Jerusalém. O Estado soberano, desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisado pelo gentio, pisado pelos outros governantes, até que o tempo do gentio se complete, como anunciou o Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, 24. Lucas capítulo 21, 24. Não deixe de ler também Lucas 21, 24 com a sua classe. Terceiro ponto, a restauração espiritual. Olha, isso aqui é interessante, a restauração espiritual de Jerusalém. Para a profecia de Ezequiel se cumprir totalmente, falta apenas Israel ser vivificado pelo Espírito Santo. Isso é ser renovado espiritualmente. Ezequiel 37, 14. Ezequiel precisa ser renovado espiritualmente. Quando Jesus vier no final da grande tribulação, Israel contemplar aquele que por causa dele foi transpassado, então todos serão restaurados, o Espírito Santo renovará a todo. Então, quando Jesus vier nessa peleja por eles reconhecerão Jesus como Salvador, e aí vai ter a restauração espiritual e renovará a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Visão geral da terceira parte. O renascimento de Israel como nação soberana em todos os maiores milagres do século XX. Isso é uma prova de fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Conclusão, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constante perseguição promovida pela antissemita puderam neutralizar as promessas divinas. Então nem as batalhas que tiveram, a espalhação que tiveram, o povo indo pelo cativeiro, o povo se espalhando, nem isso aí neutralizou a promessa divina. A promessa continua. Eu quero dizer também que as promessas que tem sobre a sua vida, o inimigo não vai neutralizar ela, porque quem fez a promessa foi Deus. Conclusão da nossa lição, Deus é fiel em sua palavra, é verdadeira. A profecia de Ezequiel já teve por parte do seu cumprimento a nação de Israel. É prova disso. Deus, dessa forma, cremos na totalidade da profecia, portanto, o Senhor Jesus virá para restaurar o seu reino na terra e restaurar a vida espiritual de todo descendente de Abraão e ensinar todas as nações a amar a Deus. Então, a restauração espiritual vai acontecer. Assim como teve a restauração, a união já do povo, a nação de Israel se unindo, o povo voltando para a sua terra, assim também essa restauração espiritual.
ainda nem todos voltaram para a sua nação, mas todos voltarão. Assim como o vale de ossos secos estava todo espalhado e se uniram, tá? Ossos com os ossos, tendo pele, tendo nervo e voltando a ter vida. Assim também vai ser a nação de Israel. E Deus também não vai deixar você viver nesse vale de ossos secos. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar a sua vida espiritual. A sua vida espiritual não vai ficar como um vale de ossos seco, sequíssimo. Deus vai restaurar a sua vida espiritual. Assim como restaurou a nação de Israel. Assim como vai restaurar a vida espiritual de Israel. Assim também Deus vai restaurar a sua vida espiritual e restaurar a sua família para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Próxima lição 11. A visão do templo e o milênio. Olha, não perca essa lição 11. A visão do templo e o milênio. Muito bom isso aqui, tá? Isso aqui é escatologia, né? Parte, quem tem interesse em conhecer o que vai acontecer no final aí dos tempos aí, né? Então fica conosco nessa lição. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, um likezinho, gostei, pode comentar também, ativa o sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus. A paz do Senhor.